Olá pessoal, beleza? Professor Felipe Oliveira aqui. É uma satisfação enorme fazer parte desse time do ICD Concursos e estaremos juntos de mãos dadas rumo à aprovação no concurso da Polícia Penal da Paraíba. Vamos nessa? Galera, o que é que eu digo para os meus alunos que estão se preparando para concurso público? O que é que eles têm que fazer? E entender um negócio. Eles não precisam se tornar experts na matéria. Comigo, vocês verão direito processual penal. É diferente do direito penal, tá, minha gente? Durante as aulas eu vou fazer muitas distinções entre um e outro. Eu sou funcionário público estadual, tive algumas aprovações, 6 a 8 aprovações, umas dentro e fora da vaga. O que é que eu quero dizer com isso? É que eu tenho experiência. Experiência em fazer concursos, de fazer prova. Não precisa ser expert em direito processual penal, ou direito constitucional, para ser aprovado numa prova de concurso público. Negativo. Tem que quebrar esse paradigma logo daí, tá certo? Nos editais, a gente costuma ver muito, na matéria de direito processual penal, a gente vai começar estudando aplicação da lei processual penal do tempo, inquérito policial, prisões, provas e dentre outros assuntos que são de extrema relevância para essas carreiras. Existe uma diferença muito grande do assunto aplicação da lei processual penal e da aplicação da lei penal, ok? Vocês vão ver durante o desenrolar das aulas, eu vou estar sempre fazendo um gancho entre direito penal e direito processual penal, beleza? Então vamos lá, começar com o material aqui. Vocês podem ver aí, direito processual penal. Caso vocês queiram me seguir no Instagram, minha gente, nesse meu Instagram vocês conseguem ver só assuntos relativos a concurso público, um pouco de humor também, mas é o meu Instagram profissional. Os alunos insistiram tanto que eu tive que criar um Instagram profissional e está aí, professor.felipeoliveira. Segue lá, caso vocês queiram, vai ser bem legal para todos nós. Primeira aula. Direito processual penal. O que é que eu quero que vocês entendam? Basicamente, um conceito. Que danado é direito processual penal? Tem muita gente que não é do ramo do direito, vai chegar de paraquedas e se essas pessoas virem as informações jogadas de forma aleatória, voltando para mim, elas vão ficar meio perdidas. Mas o direito processual penal é basicamente o ramo do direito público que tem por finalidade aplicar o direito penal, que é o direito material, minha gente. O direito penal é o direito material, enquanto o direito processual penal é o direito formal, beleza? Voltando aqui para o slide, o direito processual penal é a forma pela qual será aplicado o direito penal. Então, de conceito, para a pessoa não ficar tão perdida no início, basicamente tem que levar isso, essa ideia de direito processual penal, certo? Antes da gente começar a ver a aplicação da lei processual penal no tempo por si só, é importante a gente ter ideia de que existem alguns sistemas no direito processual penal. Tudo envolve sistema, né, minha gente? Até no filme, a gente tem o personagem, o Coronel Nascimento, falando o sistema é aquilo ali, né? Então, tudo existe uma forma como as coisas devem acontecer. Como, por exemplo, o direito processual penal, o Código Processual Penal prevê como o direito penal será aplicado. Voltando aqui em mim, como o direito penal será aplicado. Existe todo um rito, mas além de um rito, também existe outra denominação chamada de sistema. Basicamente, você tem que entender o seguinte: tem 3 tipos de sistemas. Sistema inquisitório, sistema acusatório e sistema misto. Beleza? Voltando aqui para o slide. Inquisitório, acusatório e misto. Anota esses 3 sistemas aí. O sistema inquisitório, basicamente, você consegue identificar ele desde a época da Idade Média. O que é? No sistema inquisitório, uma única pessoa acusava, defendia, julgava, condenava, começava a execução da pena, era tudo concentrado numa pessoa só. Era justo? Não era justo. Na época da Idade Média, era assim que acontecia, minha gente. Não existia um advogado de defesa, um promotor, um juiz que executava. E isso, minha gente, obviamente, o julgamento não seria justo. A gente via isso antigamente. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e veio o sistema acusatório, que é o sistema adotado no nosso Código de Processo Penal.
no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, inclusive agora está previsto com o advento do pacote anticrime, ele colocou na lei esse sistema acusatório. Já era, só que agora está previsto em lei. Qual é a diferença do sistema acusatório para o inquisitório? No sistema acusatório estão previstos alguns direitos que estão previstos no artigo 5º da Constituição, como o do contraditório, ampla defesa, garantia do devido processo legal. O que é isso? Isso é constitucional, mas direito processual penal também sai do direito constitucional. Basicamente, os direitos que não existiam no sistema inquisitório. E ele também funciona, diferentemente do inquisitório, existe mais de uma pessoa para fazer uma função. É uma pessoa para acusar, outra pessoa para defender e uma pessoa para julgar. Essa é a característica principal, é a diferença principal do sistema acusatório para o sistema inquisitório. Repito, no inquisitório, essas funções são concentradas em uma única pessoa. No acusatório, essas funções são divididas, né, entre pessoas diferentes. E, voltando para o slide, temos o sistema misto, que é basicamente o quê? Galera, quando ocorre um crime, existe a fase de investigação, e a fase de processo, tá certo? A fase de inquérito policial, se for o caso, e a fase de processo judicial. A gente vai estudar ainda em aulas futuras que o inquérito policial, uma das características é que ele é inquisitório. Não há o contraditório, a ampla defesa. Muitas características que fazem parte do processo acusatório não estão presentes na fase de investigação. Por quê? Porque a fase de investigação, uma das características é que ela é inquisitória. Então, se numa parte da persecução penal, que é a perseguição do crime, o processo de investigação, mas o processo judicial. Na parte de investigação, ela é inquisitória e na parte de processo, ela é acusatória, os dois juntos formam um sistema misto, beleza? Então, basicamente, temos esses 3 sistemas no nosso direito processual penal. O sistema inquisitório, o sistema acusatório e o sistema misto. É importante levar isso para a prova. Cai pouco, mas de vez em quando cai, beleza? O foco da gente aqui é falar os assuntos que mais caem em prova, tá? Nesses anos de concursos que eu fiz, eu tenho uma certa experiência para filtrar o que é mais importante e dar ênfase aqui para colocar na aula de vocês. Vamos começar agora com direto no assunto, aplicação da lei processual penal no espaço. No edital você consegue ver que existe a aplicação da lei processual penal no espaço, no tempo e em relação às pessoas. Note que a aplicação da lei processual penal. Por que eu dou ênfase eu chamo a atenção a esse assunto? Porque no edital de direito penal, da matéria direito penal, existe a aplicação da lei penal no espaço. E existem algumas diferenças da aplicação da lei penal no espaço, da aplicação da lei processual penal no espaço. Lembrando, a norma material é a de direito penal, a norma formal é a de direito processual penal. Primeira coisa que eu quero deixar claro de distinção: princípio da territorialidade. O que é que diz o princípio da territorialidade? No direito processual penal, o princípio da territorialidade consiste na ideia de que os crimes que acontecerem aqui no território brasileiro serão julgados pela lei processual penal brasileira. No Código Penal, existem lá algumas extensões de território para aplicação da lei penal no espaço, mas ali é para o direito penal. Para o direito processual penal, você só precisa saber que existe apenas o princípio da territorialidade, tá certo? E está previsto no artigo 1º do Código Penal, do Código Processual Penal. Olha, até o professor confundindo às vezes, por isso que eu tenho que ficar enfatizando isso. No Código de Processo Penal, está previsto no artigo 1º o seguinte: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro.
por este Código. Está aí a ideia do princípio da territorialidade. Será aplicada a lei processual penal nos crimes que ocorreram no território brasileiro. Ah, professor, mas eu ouvi falar na extraterritorialidade. Isso é no direito penal. Essa é uma das grandes diferenças que eu quero chamar aqui a atenção de vocês, para não confundir. Porque no direito penal existem casos de territorialidade e casos de extraterritorialidade. O primeiro ponto que eu quero chamar é que no direito processual penal não existe extraterritorialidade. Existem algumas ressalvas que a gente vai ver aqui no artigo 1º. Voltando para o artigo. Caput. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Ressalvados, olhem as ressalvas aí, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Ressalva do inciso 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Os processos da competência da Justiça Militar. E inciso 4 e 5, que não foram recepcionados pela Constituição. Ok? Então, inciso 4 e 5 nem precisa se preocupar. Apesar do inciso 4 e 5 estarem previstos no artigo 1º, eles não têm aplicação. Voltando aqui para explicar mais ou menos essas ressalvas. Regra, princípio da territorialidade para aplicação da lei processual penal no espaço. Ressalvas. Inciso 1. Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Existem casos, minha gente, que, voltando para mim, algumas pessoas, elas, por prerrogativas previstas em tratados, alguns casos também que estão previstos em tratados de direito internacional, um tratado internacional, quando o Brasil assina um tratado internacional, no tratado, se tiver escrito lá, se acontecer tal fato, vai ser julgado pela lei de tal país. Isso é uma ressalva. Tá? Isso é uma exceção. A regra é o princípio da territorialidade. Pessoas com imunidade diplomática. Um diplomata de outro país cometeu um crime no Brasil, e tem umas exceções lá na Constituição Federal, mas que não vem ao caso falar agora. Cometeu um crime no Brasil, e aí ele vai ser julgado por qual lei? A lei processual penal brasileira ou a lei daquele país? Provavelmente a lei daquele país, por causa da sua imunidade diplomática. Está aí na ressalva no artigo 1º. O artigo 2º, o inciso 2º, perdão, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, ministro do Estado, que nos crimes conexos com os do Presidente da República, no ministro do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Existe uma lei dos crimes de responsabilidade, especificamente. Por causa do cargo que ele exerce, não será aplicado, nesse caso especificamente, o Código de Processo Penal. Isso é outra ressalva. E outra ressalva, minha gente, está prevista no inciso 3, os processos da competência da Justiça Militar. Nos crimes militares, e em alguns outros casos também, que estejam relacionados a crimes militares, serão julgados na Justiça Militar. Existe um Código de Processo Penal Militar, ou seja, é um caso específico. Não será aplicado o Código de Processo Penal brasileiro, esse código que a gente está vendo agora. Será aplicado o Código de Processo Penal Militar. Beleza, galera? Com relação à lei processual penal no espaço, a gente viu no artigo 1º a regra e as ressalvas. O que é que eu quero falar também agora, vai ser importante falar sobre isso, porque a gente vai ver uma diferença muito importante entre a lei processual penal e a lei penal. Simbora, galera, visto a aplicação da lei processual penal no espaço e vistas as diferenças entre o direito processual penal e o direito penal, vamos adentrar agora no assunto aplicação da lei processual penal no tempo. Processual penal no tempo, beleza? Eu já coloquei no slide aí para vocês verem o artigo 2º.
Vamos ler e depois a gente vai comentar. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Professor, entendi nada, sou burro. É burro não, filho, é normal. Às vezes a gente entende, a gente lê, chega no final e faz, ih, entendi nada. Acontece comigo direto, faz parte. Galera, para quem já está estudando há algum tempo, até para quem não está estudando, não tem problema, eu vou explicar, sabe que no direito penal, tem até no artigo 5º da Constituição, o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, a lei penal ela não vai voltar no tempo para ser aplicada nos crimes praticados anteriormente à vigência dessa lei penal. Essa é a aplicação da lei penal no tempo, tá certo? É diferente do direito processual penal. O direito processual penal, o que ele está querendo dizer nesse artigo 2º aqui, é que, basicamente, a lei processual penal será aplicada a partir do momento que ela entrar em vigor. E os atos que foram praticados antes daquele momento serão preservados. Não vão ser invalidados, não. Não serão prejudicados. Ah, professor, mas se a lei processual penal for melhor e o que foi praticado antes era pior, não vai retroagir, não, feito no direito penal? Não, não retroagirá. Voltando agora para o artigo 2º, vamos visualizar para ver se a gente consegue entender melhor. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ou seja, desde agora, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ficou mais fácil de entender agora um pouco, né? Galera, basicamente o que esse artigo 2º adota é o princípio da imediatidade. E esse latim aqui que eu vou falar é importante porque esse termo especificamente cai em prova. Porque ele é o que diferencia muito a aplicação da lei processual penal no tempo da aplicação da lei penal. É o tempus regit actum. O ato é regido a partir do tempo que aquela lei processual penal entrou em vigor. Então, o tempus regit actum é o que vai chamar a atenção para você numa questão na prova. Opa, direito processual penal. Ah, retroagiu. Aparece uma questão lá dizendo que uma lei processual penal retroagiu porque era melhor para o réu. Tá errado. Ele está querendo confundir você com o direito penal, que quando é melhor para o réu, retroage a lei. Voltando aqui para o slide, tempus regit actum. Voltando para o artigo 2º, mais uma vez, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, a partir dali, a partir do momento que ela entrou em vigência, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, ou seja, sem prejudicar, sem mexer nos atos que foram praticados anteriormente à entrada em vigor desta lei processual penal no tempo. Galera, esse artigo 2º, ele fala da teoria do isolamento dos atos. Dizer que esses atos que foram praticados antes da vigência dessa lei vão ser mantidos é basicamente você adotar a teoria do isolamento dos atos, conforme vocês veem nos slides aí. Os atos praticados anteriormente têm valor pleno, diferentemente do direito penal. Vou sempre bater nessa tecla para você levar isso para a prova e não esquecer de maneira alguma. Diferentemente do direito penal, que quando a regra for mais benéfica ao réu, vai retroagir, no direito processual penal não tem isso não. Entrou em vigor uma nova lei de processo penal, seja ela melhor ou pior para o réu, ela vai começar a valer e vai ser aplicada dali para frente. Princípio da imediatidade. Aqui agora, botando o slide para vocês. Princípio da imediatidade, tempus regit actum. Ok? Levem para a prova esse termo em latim. É o que, se vocês virem tempus regit actum, já pensem em direito processual penal e não pensem em retroatividade de lei mais benéfica não, porque isso é só no direito penal. Beleza, galera? Agora, como toda regra,
Para toda regra existem exceções, na verdade. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse caso. Existem normas processuais penais típicas mesmo de processo penal, apenas processuais penais, de natureza processual penal, e existem algumas normas que elas têm característica tanto de direito processual penal quanto de direito penal. Poxa, professor, que negócio complicado. Não, não é complicado, não. É que tem umas regras que são, umas normas que são híbridas. É o que eu coloquei no slide para vocês verem aqui. Existem as normas processuais penais e existem as normas híbridas. O que é que eu quero trazer aqui para vocês? As normas processuais penais serão aplicadas dessa forma como eu acabei de explicar para vocês. Normas como citação, intimação, que está lá no Código de Processo Penal, será aplicado com relação à aplicação da Lei Processual Penal no tempo, vai ser aplicado desde já, sem prejuízo dos atos realizados anteriormente. Agora, e se a norma for mista? Por exemplo, prescrição e decadência. Prescrição e decadência são assuntos que têm natureza tanto processual penal quanto de natureza de direito penal. E aí, nesse caso, é predominante o entendimento de que vai valer como se a gente vai interpretar essa norma como se direito penal fosse. Ah, professor, mas ela tem característica de processo penal também. Tem. Mas no caso da norma ser híbrida, como eu coloquei nos slides para vocês aqui, vai ser aplicado aquele princípio da retroatividade da lei mais benéfica, que é utilizado no direito penal. Beleza, galera? Nenhuma dúvida sobre isso, nenhum bicho de 7 cabeças. É importante levar para a prova essas diferenças, tá certo? O que é que eu gosto de fazer? Com os meus alunos, eu digo sempre o seguinte, não adianta a gente ficar lendo teoria, vendo videoaula, lendo PDF, fazer resumos e não pôr em prática. Afinal das contas, a gente vai chegar no dia da prova e vai realizar uma prova. Vai fazer questões. Então, tem que ter no nosso estudo sempre a realização de exercícios, de questões, para vocês verem que o que a gente está estudando realmente cai na prova. E é essa bagagem que eu tenho aqui que eu posso trazer para contribuir na jornada de vocês. Já fiz várias provas, incontáveis reprovações, algumas aprovações, mas o que eu tenho mais é reprovação mesmo. E eu sempre trago questões para a gente fazer nas aulas. Não é uma aula de resolução de questão, é uma questão ou outra para vocês verem como é que, poxa, a banca cobra dessa forma e tal. Isso é de extrema importância. Eu costumo dizer para os meus alunos que ninguém aprende karatê apenas lendo livro de karatê e apenas assistindo vídeo de karatê. Tem que pôr em prática, tem que ir para a luta, tem que fazer simulado, tem que fazer questões. E isso tem que estar no dia a dia de toda pessoa que está estudando para passar no concurso público. E aí eu trouxe uma questãozinha de leve para a gente fazer agora da prova de guarda municipal do ano 2019, lá da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro. Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Penal, olha, já fica, ó, quando cai uma questão assim, ó, já coloca na tua cabeça. Opa, CPP, Código de Processo Penal. Aí já lembra, tempus regit actum, o princípio da territorialidade, teoria do isolamento dos fatos, é diferente do direito penal. Tudo isso você já faz esse mindset na sua cabeça para você não confundir na hora da prova. Voltando para o slide aqui. De acordo com o Código de Processo Penal, a Lei Processual Penal aplicar-se-á a sempre que uma norma prevista na parte geral do Código Penal for desrespeitada. Galera, a gente não viu nada disso. Às vezes, também uma mania do concurseiro é olhar uma alternativa e dizer, meu Deus do céu, eu não estudei isso. Será que é um assunto que eu não estudei? Não, a banca está querendo confundir você mesmo. Às vezes, realmente, você estudou e sabe. E o que está aí é simplesmente uma invenção da banca para fazer você reprovar. Então, confie no seu taco, nos seus estudos e sigamos em frente. Não tem nada a ver isso daí, não existe isso, tá certo? A gente nem existe no nosso assunto que a gente nem viu aqui. Letra B. De acordo com o CPP, a Lei Processual Penal aplicar-se-á. Letra B.
apenas quando houver sentença condenatória transitada em julgado. Não tem nada a ver, minha gente. É invenção da banca. Letra C, de forma subsidiária. Portanto, se a lei material, lei de direito penal falhar, o que é que tem de subsidiariedade que a gente viu aqui? O Código de Processo Penal, ele é a única forma de aplicar o direito penal com aquelas ressalvas que a gente viu. Acabou-se, não tem nada de subsidiariedade. Invenção da banca. Letra D. Retroativamente. Retroativamente já tem alguma coisa errada. A gente já viu que quando a gente fala de direito processual penal, é o tempus regit actum. Será aplicado desde já, desde logo. Vamos terminar de ler aqui. Retroativamente, letra D, retroativamente quando de qualquer modo favorecer o agente, aplicando-se inclusive aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Galera, essa assertiva da letra D aí, essa alternativa, ela está perfeita se fosse no direito penal. Olha o que eu falei no início da aula. É exatamente o que a questão faz. Ela sabe que tem essa diferença de direito processual penal e direito penal e coloca isso de propósito. Uma questão relativamente nova. A letra D estaria certa se fosse direito penal, mas como ele colocou no enunciado, a lei processual penal aplicar-se-á, então essa alternativa D está errada. Vamos para a letra E. Imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Preciso nem dizer que essa é a resposta correta. Tempus regit actum. Voltando aqui. Artigo 2, artigo 2º do CPP. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, galera, a resposta dessa questão, letra E. Viram que não tem mistério, não tem bicho de 7 cabeças. A meu ver, no direito penal, quando se trata de aplicação da lei penal no tempo, não no tempo, mas no espaço, tem umas peculiaridades mais ali que você tem que saber o que é a extensão do território nacional. Isso aí vocês vão ver com o professor de direito penal de vocês, embarcação estrangeira, privada, extraterritorialidade, isso é tudo no direito penal. No direito processual penal, quando a gente fala de aplicação da lei processual penal no espaço e no tempo, voltando aqui para o slide para a gente rever os artigos, é isso que eu tenho para falar para vocês. O artigo 1º, em que é notório que é aplicado o princípio, é utilizado o princípio da territorialidade, não existe extraterritorialidade no direito processual penal. Ah, professor, mas se está dizendo aí que nessa ressalva aí, no inciso 1, ele vai ser aplicado outra lei se ele for se ele tiver imunidade diplomática, não inventa. Isso é uma ressalva ao princípio da territorialidade e não é denominado de extraterritorialidade, diferente do direito penal, que existe lá casos de extraterritorialidade. Tá certo? Voltando aqui, a regra e suas ressalvas. Aplicação da lei processual penal no espaço e aplicação da lei processual penal no tempo. Teoria do isolamento. Aqui. Teoria do isolamento dos atos. Os atos praticados anteriormente têm valor pleno, independente de ser pior ou melhor. E aplicação do princípio da imediatidade, que o tempus regit actum também pode ser chamado de princípio da imediatidade. Serão aplicados desde logo. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado muito dessa aula de direito processual penal. Os temas que a gente falou foi aplicação da lei processual penal no tempo, aplicação da lei processual penal no espaço e também falamos sobre as pessoas. No caso de imunidade diplomática, por exemplo, vimos a regra do princípio da territorialidade no artigo 1º do Código Processual Penal, as ressalvas que tem lá. Isso com relação à aplicação da lei processual, minha gente, vou bater isso várias vezes, processual penal, diferente de aplicação da lei penal no espaço e no tempo, que tem aquela questão de teoria da atividade, ubiquidade, tudo aquilo fica no direito penal, não no direito processual penal.
Direito processual penal, você tem que levar o princípio da territorialidade, se for o caso, no espaço. Se for o caso de aplicação da lei processual penal no tempo, você tem que levar o tempus regit actum, a teoria do isolamento dos atos, em que os atos praticados anteriormente têm o valor pleno. O artigo 2º, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tá certo? Espero que tenham aprendido bastante. Isso aqui, minha gente, a gente vê isso daqui de forma bastante objetiva. A gente viu como cai em prova. Aquilo é uma questão. Façam bastante questões, porque é assim que você aprende. Você está estudando para fazer uma prova, para fazer um bocado de questão. Então não fique só vendo aula como se fosse Netflix. Vejam uma aula que é importante, mas reservem um tempo no final do dia de vocês para realizarem questões. É de extrema importância. De nada adianta você ficar só vendo um bocado de coisa, de ler também. É importante ler, contanto que você pratique no final do dia. Por isso que eu coloco uma questão ou outra nos slides aqui, para vocês já ir se acostumando com ver teoria, seja lendo PDF, assistindo vídeo aula, contanto que façam questões no final. Beleza? Meu nome é Felipe Oliveira. Até o próximo encontro.